Queridos amigos, que a paz esteja com todos, mais uma vez, através desse canal, eu quero deixar para você a palavra de Deus, tá bom? Se você já é inscrito, eu peço, por gentileza, deixa o seu joinha. Se você ainda vai se inscrever, eu peço a mesma coisa, tá? E tanto os que já são inscritos e os que vão se inscrever, peço por gentileza, deixe o seu like e compartilhe, tá bom? Para que o YouTube entenda que o conteúdo desse canal é bom e possa levá-lo para mais pessoas, tá certo? A gente não faz nada sozinho, né? Eu sempre falo isso. O título da nossa mensagem é Não se pode impedir aquilo que está escrito. Meu amigo e minha amiga, se tem algo que é infalível, se tem algo que não vai deixar de cumprir, é a querida e fiel palavra do nosso Deus. Nisso você pode ter a certeza absoluta. Mateus 24:35 diz que passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus foi quem disse isso. Então, nada pode impedir essa palavra de se cumprir. Por exemplo, Jesus disse que antes do fim, Mateus 24:14, o evangelho ele seria pregado até a última criatura. Aí veria o fim. Fim do quê? O fim do mundo. O fim de todas as coisas. Né? E aí muitos países a igreja não entra, né? Muitos lugares aí a igreja não pode entrar, a igreja física. Mas você que me assiste, você acha que mesmo assim a palavra de Deus vai ser impedida de cumprir? De jeito algum. Tanto que Deus ele é tão maravilhoso, né? Que Deus ele deu inteligência para que o homem inventasse essa ferramenta poderosa chamada internet, que se a gente souber usar para o bem, é uma ferramenta poderosa. E é o que tem acontecido. Inclusive o objetivo desse canal, como eu sempre tenho dito, é exatamente isso, alcançar o máximo de pessoas que eu puder. Fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que o nosso Senhor Jesus disse, ide por todo mundo. Né? Então, não adianta as pessoas tentar impedir, o homem tentar impedir, essa palavra ela vai se cumprir. Tudo que Jesus falou vai acontecer. Né? Mas, infelizmente, meu amigo e minha amiga, eu vejo pessoas que estão lutando contra isso, tentando impedir que essa palavra se cumpra. Como assim você me fala? Você se pergunta agora. Por exemplo, Jesus disse que nos últimos dias, que antecede a sua vinda, que haveria escândalos, haveria falsos profetas, haveria o joio crescendo no meio do trigo, né? Mateus 7, 22 e 23, aliás, começando no 21, Mateus 7, verso 21 até o 23, Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entraria no reino de Deus. E que muitos naquele dia diriam, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome fizemos milagres.
E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não vai falar isso para mundano. Jesus não vai falar essas palavras, meu querido amigo, minha querida amiga, para quem é descrente. Jesus vai falar essas palavras para pessoas que um dia conheceram a sua palavra e não praticaram. Praticaram a iniquidade, praticaram a maldade, né? Iniquidade, que a Bíblia diz, é quando o pecado se torna algo, vamos assim dizer, natural, né? Quando se torna algo natural. Eu estava dando uma olhadinha, estava de ponta cabeça o quadro, né? É quando o pecado se torna algo natural. Isso aí se chama iniquidade. E muitos vão por esse caminho. Infelizmente, Jesus disse que muitos naquele dia até tentariam usar o argumento: mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Tentaram argumentar com Jesus. E não vai ter conversa. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, saiam de perto de mim. Sabe, meu amigo e minha amiga, e muitas pessoas diante dessa palavra, elas tentam impedir que aconteça. Por exemplo, tem pessoas que são boas pessoas, são pessoas de Deus, estão se desviando na fé por causa dessas coisas, por causa dos escândalos, por causa dos falsos profetas, por causa daqueles que iriam distorcer o evangelho. Tem gente que é cristão, é de Deus, e está deixando se levar por essas coisas. Meu querido amigo, minha querida amiga, a palavra vai se cumprir. Aí tem gente que fala assim: mas eu não admito, como pode fulano de tal se dizer uma pessoa de Deus e fazer isso, aquilo, outro. Mas Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Eu já vi pessoas falando, passando supostas revelações que não são de Deus, dizendo assim: porque Deus está me revelando que Deus vai fazer um limpa, vai tirar as coisas ruins, vai tirar aquilo que não presta, vai fazer uma limpeza. Essas revelações não têm base nenhuma bíblica. Por que que não? Porque o joio tem que crescer com o trigo. Os maus vão crescer com os bons. E muitas das vezes os maus vão destacar-se mais ainda. É o que a gente tem visto aí. Agora, o dia da separação vai vir. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. O dia da separação virá. Ou seja, nem nada vai ficar impune. Se existem pessoas que querem ir para o caminho errado, deixa elas. Se existem pastores que roubam dinheiro, se existem pastores que exploram a fé dos outros, que usam de má fé, deixa eles. Você que serve a Deus de verdade, você não tem o porquê deixar essas coisas te abalar. Isso é falta de conhecimento da palavra, meu amigo e minha amiga. Isso é falta de aprofundamento na palavra. Porque Jesus falou que todas essas coisas iriam acontecer. E vão acontecer. Antes da vinda do nosso Senhor Jesus, essas coisas vão acontecer. Os falsos profetas estão aí, os escândalos estão aí, o evangelho falsificado está aí. Então, qual que é o nosso papel de homem e mulher de Deus de verdade? É guardar nosso coração, é ficar firme, guardar nossa fé. Não deixar que essas coisas nos abalem. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus. Mateus capítulo 26, verso 52 até o verso 54. Jesus ele deu uma bronca em Pedro. Porque o Pedro ele não estava entendendo que aquilo tinha que se cumprir. O Pedro ele não estava compreendendo que a palavra tinha que se cumprir.
Jesus tinha que morrer na cruz, Jesus tinha que pagar o preço e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ou seja, tudo que Jesus deixou escrito iria se cumprir. E o Pedro não admitiu aquilo. O Pedro ele não aceitou aquilo. Como tem muita gente hoje que não admite. Poxa vida, como é que pode acontecer isso na igreja? Como é que pode acontecer isso no nosso meio? Como é que pode haver escândalos? Isso iria acontecer, meu querido amigo, minha querida amiga. Fique na fé. Olha o que Jesus falou para o Pedro, né? O Pedro ele pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O João até fala o nome dele, era o Malcom, né? Mas a intenção do Pedro era matar, né? Era impedir que Jesus fosse preso. Só que isso tinha que acontecer. Jesus tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. E no versículo 52, olha o que Jesus fala. Guarde, pois, a sua espada, porque todo aquele que pela espada, todo aquele que usar a espada, morrerá pela espada. Verso 53. Você não acha, eu estou falando na linguagem atual, tá? Você não pensa que eu poderia pedir ajuda ao meu Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos? Aí o versículo 54. Como poderia, pois, as escrituras se cumprir, como diz o profeta Isaías? Neste caso, ela tem que acontecer. Tá lá. Eu falei para você na linguagem atual, tá? Nas linguagens mais antigas tá de outra maneira. Então Pedro, ele na tentativa de defender Jesus, de impedir que aquilo acontecesse, ele acabou cometendo um erro. Sabe, meu amigo, minha amiga? E tem muitas pessoas que a intenção dela é boa, ela é uma pessoa de Deus. Só que muitas das vezes ela, por não entender os propósitos de Deus, ela acaba cometendo erros, acaba esfriando na fé, acaba tentando fazer justiça com as próprias mãos. Meu amigo e minha amiga, não faça isso. Aquilo que está escrito vai se cumprir. Toda a palavra que Deus deixou escrito, a profecia que Jesus deixou escrito, a verdadeira profecia que é a palavra de Deus, tudo que está escrito ela tem se cumprido, ela se cumpriu e vai se cumprir. Mateus 24, Apocalipse, coisas de Mateus 24 que já se cumpriram e vão se cumprir. Apocalipse, que é o livro da revelação, vai se cumprir. Então, toda a escritura, ela se cumprirá. E não tem como impedir. Mateus 7, 21, que eu falei, até o 23, que as pessoas vão estar lá diante daquele dia, o dia do juízo. Nada fica impune aos olhos de Deus, meu amigo e minha amiga. Então, guarda o teu coração, porque tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.